seja bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana, onde iremos discutir a importância da relação entre universidades e empresas. A própria Universidade Fevale conta com o Fevale Tech Park, onde 44 empresas, entre incubadas e empresas já consolidadas, estão instaladas. E o que isso traz de importância, não só para dentro da universidade, mas também para a comunidade externa, para a região do Vale dos Sinos, para a cidade de Novo Hamburgo. E o que essas parcerias trazem de benefício também no aprendizado de alunos e no aprendizado de empreendedores que desejam constituir uma empresa. Para conversarmos sobre este assunto, está aqui comigo Kleber Prodanov, pró-reitor de inovação da Universidade Fevale. Kleber, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela participação com a gente. Essa relação hoje, universidade-empresa, na tua avaliação como pró-reitor de inovação de uma grande universidade, ela é fundamental não só para o desenvolvimento da universidade, mas também para o desenvolvimento daquela sementinha na cabeça do empreendedor? Sem dúvida, Bruno. O papel da universidade vem mudando com o tempo. Principalmente no final do século passado para o início desse século, aquelas tradicionais temas da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a inovação, já não dão mais conta do papel que ela tem que desempenhar realmente nas comunidades. E em todo o mundo há esse movimento de cada vez mais envolver a universidade com a comunidade. E uma das maneiras de a gente envolver a universidade com a comunidade é trabalhar com que esse conhecimento que é discutido, elaborado, criado, reproduzido, transmitido aqui dentro da universidade, não seja um privilégio somente daqueles alunos, daqueles acadêmicos que frequentam a universidade. Ele tem que ser um bem social, um bem comum de toda uma coletividade. E uma das maneiras de a gente fazer essa passagem é incorporar a inovação sendo uma das tarefas da universidade, e a inovação compreendida, então, como a transmissão desse conhecimento para o conjunto da sociedade. E um dos elementos importantes na sociedade são as empresas, suas organizações, que, afinal de contas, numa instituição como a Fevale, por exemplo, ela representa a empregabilidade do nosso aluno, ela representa, né, a arrecadação de impostos e o desenvolvimento socioeconômico da região, ela representa a possibilidade de desenvolvimento regional. Então, essa ligação da universidade com as empresas, ela se torna mais do que necessária. Ela é importante também para aprimorar o trabalho do aluno, o trabalho do professor e revigorar o papel da universidade. E pela tua resposta, Kleber, então, não necessariamente, por exemplo, usando como exemplo o Fevale Tech Park, não necessariamente alguém que tenha uma ideia, que deseje empreender alguma ideia, ele precisa ser estudante da Fevale. Ele pode ser alguém da cidade de fora que usa essa estrutura da universidade? Pode ser qualquer agente da comunidade. Evidentemente que nós temos um compromisso com os nossos alunos e a eles a gente tem uma dedicação maior e primeira. Então, a gente sempre tem a preocupação de transformar o nosso aluno, vamos dizer, alguém que faça um curso de administração, alguém que faça um curso de farmácia, alguém que faça um curso de pedagogia, qualquer curso, né? Não apenas o jovem passar pela universidade, Bruno, e ter aqui o conhecimento daquela atividade que ele buscou enquanto a sua formação profissional, mas adquirir outros valores, adquirir outros bens, adquirir outra visão. E essa visão empreendedora e inovadora, ela é importante na formação. Isso está no DNA da instituição e a gente espera gravar nos alunos. Que ele, ao sair daqui, ele quando estender um cartão de visitas, e que ele diga, sou aluno da Fevale, né? Além do conhecimento que eu também trago uma carga de empreendedora, uma carga inovadora. Evidentemente que a gente não pode pensar que todos que vão passar pela universidade ou que vão usar da universidade vão se tornar donos de um próprio negócio, vão montar a sua empresa. Não é essa a intenção. O importante é desenvolver nas pessoas, principalmente nos jovens, nos estudantes, um espírito empreendedor. O espírito empreendedor, ele pode desenvolver esse espírito dentro da empresa onde ele atua, não necessariamente numa empresa dele. O espírito empreendedor é um espírito inquieto, é um espírito que procura fazer melhor, fazer diferente, fazer mais rápido, trazer competitividade, ter uma visão de futuro. Então, esse é o espírito que a gente espera transmitir aos jovens, seja qual for o curso, qual a carreira que ele optar na universidade. Evidentemente que a gente também está preocupado
em criar condições para que esse jovem, esse aluno, ele possa também, se quiser, desenvolver seus negócios. E aí o Fevale Tech Park entra. Então, proporcionar ao aluno, proporcionar ao estudante, proporcionar à comunidade, que vai ser sócia, vai ser parceira desse aluno, criar o seu negócio próprio, primeiramente incubando, né, com todo o cuidado que uma incubadora tecnológica possui para que o negócio avance e depois sendo residente no parque tecnológico. Esse é o ideal, esse é o sonho, esse é o estado da arte do ponto de vista do empreendedorismo, mas que a gente tem galgado bons resultados aí no Fevale Tech Park e na Universidade Fevale. Certo. As universidades elas sempre foram vistas e tidas como espaços de desenvolvimento científico, tecnológico, de pesquisa. Todas as universidades são vistas dessa forma, mas sempre foram vistas dessa forma até bem pouco tempo atrás, como pessoas que já tinham lá o seu doutorado, estavam fazendo o seu pós-doutorado e a partir daquelas pesquisas divulgavam algum trabalho inovador. Hoje em dia, acadêmicos ainda da graduação já podem se tornar também referência em algum assunto empreendedor, em alguma área, em alguma inovação que surja no mercado? Para ser empreendedor não precisa ser doutor, não precisa ser mestre. Evidentemente que a grande parte dos professores que atuam aqui tem essa formação e precisam ter essa formação, essa capacitação. Mas nós estamos trabalhando com uma matéria-prima riquíssima. O jovem, quando eu falo jovem, estou falando de toda a comunidade acadêmica, ele tem pouco medo de empreender, ele está mais propenso aos riscos, ele está mais aberto às mudanças que o mundo está trazendo. Muitas vezes ele é portador dessas mudanças, ele significa essa transformação. Então é um terreno fértil para que essas ideias que ele possua se transformem em oportunidades. Muitas vezes alguma necessidade que esse aluno vislumbra pode se transformar num negócio, às vezes milionário, às vezes multimilionário. Então a gente tem que estar atento a essa oportunidade e ajudar todos esses alunos, esses empreendedores a, com uma metodologia, com apoio, transformarem boas ideias em ótimos negócios. Então, esse é um papel da universidade. Não são todas as universidades que fazem isso, né? Esse também é um diferencial da nossa Fevale. Uma universidade preocupada em criar empreendedores, uma universidade preocupada com a inovação, está na nossa marca, né, a questão da inovação, uma universidade que possui um parque tecnológico. Hoje, no Rio Grande do Sul, temos 7 universidades que possuem parques tecnológicos, num conjunto de mais de 20. Né? No Brasil, são 35 parques tecnológicos em funcionamento. Então, vejam que nós temos o privilégio de ter uma universidade e um parque tecnológico, e a gente tem que potencializar essa existência. De um lado, uma instituição preocupada com a formação e preocupada com o empreendedorismo, e de outro lado, um parque tecnológico ligado à universidade que tenta unir essa capacidade criadora com a capacidade empreendedora. E facilite a mente inquieta desses jovens também? Sem dúvida, eu acho que a universidade ela propicia o encontro desses jovens com uma multiplicidade de opiniões e de conhecimento. Hoje, alguém que está fazendo um curso de design, ele está em contato com alguém da medicina, da veterinária, com alguém da engenharia, e a maioria das ideias não são ideias disciplinares, são ideias multidisciplinares, que envolvem profissionais das mais variadas áreas. Como às vezes a gente pode pensar também que inovação só pode ser feita em áreas tecnológicas. Não, ela pode ser feita em áreas sociais, ela pode ser feita nas mais variadas áreas. O que é inovação? É produzir melhor, diferente, mais rápido, fazer aquilo que os outros não fazem, conquistar um novo mercado. Então, a inovação está presente em todas as áreas. Os empreendedores, eles foram, são e serão os grandes responsáveis por mudanças no mundo? Eu acho que sim, Bruno. Eu acho que as empresas de base tradicional, elas têm um papel a cumprir, mas hoje o que a gente percebe em termos de movimento internacional é o surgimento de empresas revolucionárias, inovadoras, que conquistam novos mercados, lançam novos produtos numa velocidade muito grande, que às vezes até a nossa geração tem dificuldade de acompanhar. Todo dia você tem um produto novo, uma coisa diferente, às vezes é uma melhoria de um produto anterior, às vezes é um produto completamente diferente, né? As pessoas estão percebendo as necessidades e criando os produtos e processos para atender essas novas necessidades.
Por exemplo, nós vivemos num mundo extremamente dinâmico, onde infelizmente a gente passa pouco tempo em casa, muito tempo se deslocando para o trabalho, muito tempo no trabalho, fazendo múltiplas tarefas. E existem hoje uma série de ferramentas tecnológicas que nos ajudam nessa vida a torná-la pelo menos mais fácil e que a gente não perca tempo em atividades tradicionais. Então, essa percepção tem levado a esses jovens que têm contato com as mais diversas culturas a poder criar e a poder inovar. Então, realmente, eu acho que essa fatia, essa parcela do mercado vai ser responsável pelo futuro. Eles são os portadores desse futuro. Eles vão ser responsáveis por mudar o perfil da região, mudar o perfil empreendedor, o perfil empresarial e criar novas oportunidades, não apenas para eles, mas para os outros que estão hoje nas carreiras universitárias. Certo, Kleber, você falou agora de uma questão que eu iria abordar mais até no segundo bloco, mas como você tocou no assunto, eu vou puxar ele para esse momento. Você diz, por exemplo, de empresas que já estão consolidadas, já têm os pés no chão, né, mas que às vezes têm uma certa dificuldade, por exemplo, em inovar. Então, que os empreendedores, né, vão surgir com grandes modificações aí para a vida da gente até, para o futuro do planeta. E o que vemos hoje são muitos funcionários de empresas, né, fazendo seus acertos de contas com essas empresas, pedindo demissão, para tentar implantar aquele sonho que estava na cabeça, mas que não foi possível dentro de empresas mais antigas, já consolidadas, que talvez tenham um pouco de medo de dar um passo adiante ou de modificar todo um tipo de trabalho que vem sendo feito e dando certo, deixamos claro. Há uma tendência hoje, na tua avaliação, em relação a isso, pessoas que estão deixando aquela carreira fixa, aquela segurança, entre aspas, do mercado de trabalho, não há segurança no mercado de trabalho privado, mas, né, a segurança do trabalho para arriscar? Eu acho, a gente tem observado que sim, Bruno, e por isso que a gente tem que criar mecanismos e ferramentas para ajudar essas pessoas a empreenderem. Mas também acontece um movimento no outro sentido. Muitas empresas consolidadas, tradicionais, estão enxergando nos seus funcionários, enxergando nas parcerias deles com a universidade, por exemplo, a oportunidade de inovar. Às vezes, movimentar uma grande empresa, uma média empresa toda para que ela possa inovar ou criar produtos diferenciados é muito pesado. Mas muitas empresas estão apostando e apoiando seus funcionários para que esses criem empresas e essas empresas desenvolvam novas metodologias, novos produtos, novos processos e licenciem para essas empresas originais. Prestador de serviço ali. É mais do que um prestador de serviço, né? É como se fosse transferir ou criar uma startup para pesquisa e desenvolvimento, e essas empresas novas que surgem, muitas vezes de uma expertise original, vão acabar fornecendo tecnologias para as empresas originais e para outras. Esse também é um movimento que a gente começa a assistir aqui no Vale, inclusive temos recebido lá no Fevale Tech Park algumas empresas tradicionais que querem incubar ou que querem apoiar seus funcionários a criarem novas empresas que vão prestar serviço a elas e outras empresas, às vezes, do mesmo segmento. Então, é um movimento bem interessante de modificação das relações de trabalho, modificação das relações de parceria e, muitas vezes, simplificação de atividades que, por vezes, eram desenvolvidas dentro de uma única empresa e que agora passam a ser desenvolvidas em múltiplas empresas. Tá certo. Kleber, vou pedir licença para ti um minutinho, que nosso tempo neste primeiro bloco do programa Em Pauta chegou ao fim e daqui a pouco a gente retorna para o segundo bloco do Em Pauta, esta semana discutindo a relação entre universidades e empresas e o benefício disso para a sociedade em geral. O programa Em Pauta volta daqui a pouco, a gente já volta, não saia daí.